quer vida? Recebe nesta manhã. Nós que aqui estamos, todos que estão ouvindo onde estiver, receba a unção desta palavra e que o Senhor nos guarde para daqui a pouquinho, quando as trombetas soarem, nós pudermos, alguns que já dormiram, se levantando e dizendo: venci. E os que estiverem vivos, poder ser transformado e dar um grito: ô morte, se perdeu. Glória ao nome do Senhor. Leva contigo a vida nesta manhã. Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Não te preocupes com o que veio, com o que virá. O Senhor sustentará a sua igreja e nem a morte terá poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vocês viram aí o início desse vídeo, um vídeo muito bonito, né, irmãos? Orientando a nós servir a Deus, irmãos, na casa do Senhor, para não sair de dentro da casa do Senhor, irmãos. Que aí fora não vai ter nada para nós, né, irmãos? Irmãos, eu fiz uma live ontem e esta live saiu um pouco ruinzinha, irmãos. Esta live eu acabei mexendo ali no editor grátis que eu tenho e não sei o que aconteceu ali, que saiu um pouquinho ruinzinho, não deu para entender direito. Irmãos, eu estava numa página do Face e eu encontrei uma postagem de uma pessoa que não é da congregação. Ele, segundo ele informou, que ele serve a Deus em casa. Ele não tem denominação nenhuma. Achei até que ele era da Assembleia de Deus, o qual ele fez uma crítica à congregação cristã no Brasil. Mas o que deu para perceber no nosso irmão aí é que algumas coisas da congregação está desatualizado. Ele está desatualizado em alguma coisa da congregação. E eu pegando esse vídeo dele, falei para ele: vou fazer um vídeo abordando esse assunto, um assunto muito bom, um assunto que a gente ouve pessoas falando, né, da congregação, e é um assunto bom para nós discutir isso daí, né? Achei interessante a abordagem, né? O qual ele expõe ali a congregação, dá a opinião dele, pelo que eu vi, no respeito, sem denegrir a imagem de ninguém, né, irmãos? É o que nós devemos fazer, já que a livre expressão, né? Irmãos, eu vou colocar, mas antes eu vou colocar um batismo também de um menino de 8 anos, e que Deus chamou nas águas do santo batismo e selou nas águas do santo batismo. Vamos ver primeiro esse vídeo desse menino de 8 anos. João Vitor, 8 anos, acabou de receber a promessa. Com glória, bem gostoso, a salvação chegou. Coisa linda essa obra de Deus, né, irmãos? Um menininho de 8 anos recebendo a promessa dentro ali da igreja, né, irmãos? Coisa linda. Santo Deus. Vou colocar aqui, irmãos, vocês ouvem bem esse vídeo desse irmão, né? Ele não é de denominação nenhuma. Mas hoje em dia, irmãos, a congregação está sendo muito vigiada na internet, né? E a maioria das pessoas, eles vão baseado no que eles ouvem, sobre o lado da crítica, né? Às vezes a crítica mente, e mente feio. Às vezes a crítica ela fala até o acontecido,
mas às vezes ela esconde algumas verdades, né? E se torna assim a igreja, né, sendo mal vista. Sendo que as pessoas que têm dúvida, como muitos já tiveram, vai até a igreja, vai visitar, que você vai sair visitado. Vamos analisar aqui o áudio desse irmão. Ele fez um vídeo no Facebook. Ele me autorizou a colocar a imagem dele aqui no canal. Pediu depois o link para ele analisar, né, irmãos? Vamos colocar então. Ele tem uma página no Facebook. Vamos colocar o que ele fala da congregação. Gente, está circulando nas redes sociais, está viralizando esse vídeo aqui, onde as pessoas estão dizendo que membros da CCB, Congregação Cristã no Brasil, está fazendo um culto dentro da Assembleia de Deus. Isso está causando um espanto, por quê? Porque vocês sabem que a CCB são exclusivistas, só eles vão ter salvação, eles não saudam a capaz do Senhor, só saudam a capaz de Deus, usa véu, dá ósculo santo, dizem aí que a verdadeira graça está na CCB. Então isso está chocando muitas pessoas, porque olha só, o culto está sendo feito dentro da Assembleia de Deus. Presta atenção nesse vídeo que eu já comento. Então, irmãos, esse primeiro áudio aí desse irmão, né? Ele falou certo o que dizem por aí, que a congregação é exclusivista, a congregação acha que só ela vai ser salva e só ela é a graça maravilhosa. Mas se a congregação fosse exclusivista, se a congregação fosse aquela que achava que só ela vai ser salva, por que o irmão aceitou o convite para fazer um culto dentro de um templo da Assembleia de Deus? Para esses que gostam de ficar, não no caso do irmão, o irmão abordou a parte aí e que eu achei muito edificante para que nós respondêssemos essa parte, né? Ele fez a crítica dele, né? E para esses que ficam aí só na espreita, fica aí aguardando o momento para criticar a congregação, falando que a congregação se acha a única graça de Deus, que somos um povo orgulhosos, né? Mas aí nesse vídeo prova completamente, irmãos, deste culto que teve na Assembleia de Deus, que a congregação, muitos dizem que ela idolatra o templo dela, né? Que é só o templo. Mas veja bem, abriu um culto em nome do Senhor Jesus dentro do templo da Assembleia de Deus. Dá para entender? Uns falam que somos exclusivistas, que nós somos um povo arrogante, um povo que se acha, né? Acha que só nós vamos ser salvos. E por que a congregação fez um culto na Assembleia de Deus? E qualquer igreja aí, eu creio, se convidar para fazer um culto, ali não tem gente, os irmãos guiados por Deus vão fazer. Vamos ouvir o restante do áudio do irmão aí, abordando essa parte. E aqui nós vamos celebrar um culto de adoração ao nosso Deus. Antes de começar, com todo respeito ao nosso caro irmão, ele nos convidou, conversamos, explicamos o nosso culto. E ele falou, irmão, nós falamos a mesma língua, porque nosso culto é para adoração a Deus. Então vamos dar início. Deus, nosso Pai, seja louvado. Damos início neste santo culto de louvor e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar aqui a honra para o irmão Marcelo pedir o primeiro hino. O irmão pode escolher de 1 a 480. Glória a Deus. 1 a 480. Se falar o número, não vai cantar. 300. Aleluia! Gente, só procura esse hino no Inário 5, o hino 300, que vocês vão ver a letra dele. Tudo que nos falta, Cristo suprirá. O irmão aí da Assembleia de Deus pediu um número, deu um hino a pedido do ancião, né? O primeiro a pedir.
deu a honra para o irmão pedir o primeiro hino, e o irmão não sabia do que se tratava, pediu esse hino. Tudo que nos falta, Cristo suprirá. Aí já começou um culto em nome do Senhor Jesus. A liturgia foi da congregação, mas a congregação não se deu por um povo exclusivista, só da nossos templo que vai ter o culto. E o irmão falou uma coisa, vocês vão perceber, vocês perceberam? Estamos aqui para louvar o único Deus e adorar o único Deus criador, não os Deus criado por muitos aí na internet, que quer jogar um irmão contra o outro, né? Quer fazer as pessoas sair de dentro da igreja. Voltando a ressaltar que o irmão que me autorizou a colocar esse vídeo dele, ele só está abordando, né? Ele só está abordando e dando a opinião dele, né? Essa parte de tirar da igreja não é ele, não. Eu estou falando dos críticos de dentro da congregação. Os que saíram da congregação, né? Vamos ouvir o restante do nosso irmão aí, o que ele fala sobre a congregação cristã no Brasil. Precisa checar essas informações, tá bom? Porque existem várias congregações, né? Tem a congregação Ministério Jandira, que é uma das dissidentes da CCB, não sei se você sabe, mas essa congregação Ministério Jandira é uma congregação melhorada, eles são tem mais união com os demais irmãos. Tem outras congregações, como congregação Casa de Oração, que é uma ramificação da congregação. Então precisa saber se de fato essa pessoa que está atendendo esse culto é da congregação, se de fato essa informação procede, se é da congregação original, né, para dizer assim, só para vocês entenderem, ou se é um dos descendentes da congregação, ok? Então, sim, a congregação teve algumas dissidências, meio que ela rachou no meio, com Samuel Trevisan, começou com Samuel Trevisan, e depois foram abertas várias dissidentes da congregação, assim como tem na Assembleia de Deus Belém, Madureira, Ipiranga, Brás, enfim, o Butantã, enfim, eu só quero te dizer que possa ser que não seja ali, como pode ser verdade. Se for... Um outro ponto que o nosso irmão aí ressalta também, né? Ele fala do Ministério de Jandira, que eu acho que ele não sabe que o Ministério de Jandira não existe mais. Ele diz uma igreja mais melhorada. O que ele quis dizer mais melhorada é uma igreja que não proíba muita coisa, uma igreja que aceite tudo, né? Essa igreja, eu já conversei com ele, essa igreja, os próprios dissidentes da congregação que fundaram essa igreja, eles mesmos tiveram, dentro dessa igreja, não aceitaram uns aos outros. Quer dizer, o mal não estava na congregação, o mal estava na pessoa, que a pessoa ali dentro, um não aceitou a doutrina do outro. Eles poderiam ir para 1000 igrejas, ia dar confusão, né? Então já não existe mais o Ministério de Jandira, já teve uma ramificação do Ministério de Jandira. O Ministério de Jandira, quando saiu da congregação, só mudou em algum aspecto, em termos de tocar na rua, aquela barulheira toda, né? Teve um vídeo que rodou pela internet, eles fazendo carreata de véu, desceu do posto já falando em língua, desceu do carro no posto de gasolina já falando em língua, que é coisas que não são comuns no meio da congregação. Isto vira, no nosso conceito, baderna, né? Que quando Deus visita a pessoa pode estar num coletivo, pode estar onde for. A presença de Deus é tão grande que ele se abstém ali para que as pessoas não achem que ele está doido, né? E às vezes não dá para segurar mesmo. Mas nessa parte aí, irmão que fez esse vídeo, nessa parte aí, o Ministério de Deus já não existe mais. E o que ele propôs aí é que esse culto pode ser também alguém desses ministérios aí que fez, que nós estamos achando que foi a congregação. Mas, irmãos, esses ministérios que saíram da congregação, eles não têm essa postura que esse irmão teve. Eles têm os trejeitos deles, têm os palavreados dele que nós já conhecemos, né? Eles têm, vamos supor,
o modo de atender o culto, já estão adotando violão, já estão adotando irmãos tocando na orquestra com a camisa do Corinthians. Entendeu, irmão? Irmãos de barbas. Irmãs, uma com véu, outra sem véu, vai testemunhar. Aí, este culto, irmão, é o da congregação certinho. Possa até, né, que eu esteja aqui enganado. Possa até ser uma outra desidência. Mas tem que ser uma desidência bem perfeita à congregação. Porque o jeito de atender, o jeito do servo de Deus, aí a gente não erra, irmãos. Aí tá, o atendimento de um culto dentro da Assembleia de Deus gerou uma reunião familiar, né? Deu às vezes pro líder ali, pediu um hino, tudo que nos falta, Cristo suprirá. Ele não sabia que hino era este. Vamos ouvir mais o que este irmão abordou. Irmãos, ele abordou a parte, né? Muitos vão falar, mas ele deveria ter falado. Não, ele deu a opinião dele. Hoje na internet a gente tem a opinião das pessoas. E é em cima dessa opinião dele que eu estou fazendo esse vídeo para a gente responder na medida do possível. E que a congregação não é esta em que desenham nos canais críticos, das pessoas que saem hoje da congregação, amanhã já está fazendo um canal para denegrir a obra de Deus, né? Vamos ver o restante. Pô, verdade? Ó, meus parabéns. Isso significa que eles estão evoluindo. Porque todo mundo sabe aqui que os irmãos da congregação, eles sempre dizem assim: ah, na congregação aqui não cobra dízimo. Ah, na congregação é a verdadeira graça. E eles chegam ao ápice de falar que a graça não é Jesus, é a congregação cristã. Eles pegam o texto de João 10 e diz assim: existem ovelhas que não são desse aprisco, congregação, mas eles vão vir, eles vão conhecer a realidade, a verdade, a graça. É isso que eles fazem. Chega a falar uns absurdos. Ó, pra você ter ideia, eles chegam a ler o texto de João, capítulo 10, que é o texto de cabeceira dele, João, capítulo 10, né? Só que o erro deles está na interpretação. Por quê? Porque lá em João, capítulo 10, diz que haverá um só pastor. Aí eles falam assim: o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Haverá, indicativo do futuro. O erro básico é interpretação de texto, é português básico. Haverá um só pastor, indicativo do futuro, indica depois do arrebatamento, vai ter Jesus como um só pastor. Aí eles ficam falando: não, pastor não existe. Realmente, o título pastor, gente, não existe, tá? Existe dons de pastor. Por isso que eu evito às vezes falar pastor Edson. Existe o dom, pastorear é um dom, evangelizar é um dom de evangelista. Então, Pastor, ele diz, o irmão aí diz que está escrito na Bíblia que haverá um pastor. Mas este haverá, nós sabemos que é no futuro. Mas haverá naquele grande dia em que nós não teremos o cooperador, o ancião, você na sua igreja não terá o seu pastor, não terá o seu diácono, seu presbítero, você terá Jesus Cristo, o único pastor. Mas haverá no sentido daquele grande dia, mas que Jesus Cristo é o nosso pastor. Porque está escrito em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está dizendo, o Senhor será o meu pastor e nada me faltará. Entendeu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, teremos o único pastor que já é pastor, que é o sumo pastor. Entendeu, irmãos? O cargo de pastor aqui na terra, muitas denominações, eles usaram como pastor líder. Pastor líder, vamos dizer, na Assembleia de Deus possa ter, eu não sei se tem um cargo acima do pastor.
Eu acho que só pode ser o pastor presidente. Mas o pastor da Assembleia de Deus, ele é, se eu não me engano, é o último cargo. Abaixo dele tem o diácono, tem o dirigente, né? O dirigente, que o pastor só vai ali só para igrejas grandes, né? Tem o dirigente que dirige ali a igreja. Eles não chamam nem de cooperador, né? Na congregação tem o ancião, o cargo máximo, o diácono, que fica entre o ancião e o cooperador de jovem. Depois do cooperador de jovem, na parte de atendimento de culto, vem o auxiliar de jovem. E depois o encarregado de orquestra e os instrutores. Entendeu? Essa hierarquia, irmãos. No caso aí, Jesus Cristo não será o nosso pastor, ele já é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Agora, na questão de um dia estar lá na glória, logicamente que lá você não vai encontrar o teu irmão, vamos dizer, Cláudio Massola, ancião presidente, Cláudio Codonho, né? O Salvador Bueno, Daniel Martinez, eu só tô falando dos irmãos bem conhecidos aí, né? Que gostam de apedrejar os irmãos, viu? Sabe que esses são os irmãos que eles gostam de apedrejar. É o Isaac, né? Os irmãos bem abençoados aí que eles gostam de apedrejar. Ah, eu não esqueci do Alarico, do Arquimedes, né? Do Paulinho, o Paulinho do Jardim Paulista, o ancião mais querido de São Paulo. Aí, modo de dizer, mais querido, não é que ele seja melhor do que os outros, mas é o amor que a Irmandade tem por ele. São décadas aí, né? O irmão atendendo aí, gerações, vamos ser bem mais claro, né, irmãos? Então, são esses irmãos da congregação, viu, irmão? Que fez essa parte aí, esse áudio, falando da congregação. São esses irmãos que são perseguidos aí. São os irmãos e que eles pregam. E uma congregação não vai mudar o jeito de pregar. Não estuda a Bíblia para pregar. Os irmãos lêem a Bíblia em casa. Os cooperadores, eu leio a Bíblia. A gente não é pecado ler a Bíblia. Quando o irmão chegou no culto, aí falou que o dom de quem lê Bíblia, aí, ó, o espírito de quem lê Bíblia, ele não quer dizer o espírito de quem pega a Bíblia para ler as coisas de Deus. É o espírito daqueles que pegam a Bíblia e literalmente quer falar as coisas da Bíblia para desvirtuar o povo. Porque a Bíblia, mal lida, mal interpretada, ela desvia qualquer um do caminho do Senhor também, irmãos. Basta a pessoa que vai falar dela. Desvirtua também. Que a pessoa pega naquele contexto. Já sabe aquele pessoal que pega a Bíblia e faz o marcador e vai te desafiar sobre aquela palavra? Por que ele não pega o capítulo todo? No contexto geral. Por quê? Só pega aquela parte, onde é a parte que ele quer falar o que ele quer. Né? Tá difícil isso. Vamos ler o restante aí para nós acabar esse vídeo. Eu trato isso como dom, ok? Mas, você que é da congregação, não fique bravo comigo, não. Mas o erro básico de vocês é interpretação de texto. Haverá um só pastor. Isso vai acontecer. Não significa que há agora. Haverá. A própria Bíblia diz que Deus daria pastores que viessem apacentar com sabedoria e com inteligência. Está no livro de Jeremias. Recentemente, está circulando também um vídeo aí nas redes sociais de um ancião da CCB, está nas plataformas aí, que ele fala o seguinte, ele fala, durante muito tempo nós negamos o ministério de pastor, tá? Aí ele pega e arruma isso, eu acho que eles estão evoluindo, ele pega e arruma, está até nas redes sociais, só você pesquisar, e ele diz assim, gente, o ancião é um pastor, fulano de tal é um pastor, então eles estão mudando, eles estão reconhecendo o que há muito tempo eles viram que falou tanta besteira, que agora eu acho que eles estão colocando a mão na consciência e está reformulando algumas coisas. Como, por exemplo, ponto de doutrina deles, eles diziam assim que, presta atenção, no ponto de doutrina deles, eles diziam que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, segundo eles, não é a palavra de Deus, mas continha a palavra de Deus. Parece que agora eles arrumaram e alterou esse contém a palavra de Deus para a palavra de Deus. Então,
Isso é ruim? Não, isso é bom. Significa que eles estão melhorando, ok? Estão melhorando em alguns detalhes, então eles estão evoluindo. Porque, gente, para você reconhecer o seu erro, é questão de orgulho. O problema é que tem pessoas que não reconhecem o seu erro por questão de orgulho. Ele não quer dar um tiro no próprio pé dele. Então, é isso. Comenta, curta e compartilha. Bom, irmãos, finalizando esse vídeo para a gente não ir tão longe, o fato dele falar que o pastor aí, que os anciães da congregação, agora eles aceitaram que pastor é a mesma coisa de cooperador, ancião. Este culto eu ouvi, entendeu? Eu ouvi, se eu não me engano, foi no culto online. Se não falha a memória, foi. Irmão, é a realidade. Pastor existe um monte. Agora, o sumo pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, que desceu no madeiro da cruz, não existe este. O que ele falou é certo. E a congregação tem essas certas partes em que nós estamos aí ainda, lá nas décadas de 40, de 50, de 60. A gente não é nem nascido onde antigamente os irmãos mais antigos, nossos avós, por exemplo, minha avó, que o senhor recolheu em 86, ali no ano de 80, 79 para 80. Eu tinha 8 anos de idade. E no bairro da cidade começou uma pesquisa de uma faculdade fazendo ali tipo um jornalzinho do bairro. E foram em cada casa, fizeram aquela matéria, né? Esculachando até os moradores, colocando como que os moradores estavam passando necessidade, criança com os pés no chão. E a gente era criança naquela época, o bairro não era lá grande coisa, vivia cheio de lama. Quer dizer, a gente vivia ali praticamente numa favelinha, né? E eles esculachavam mesmo, dizendo crianças com verme, e esculachavam. Mas só que nós, crianças, a gente queria saber do jornalzinho. Olha, apareci no jornalzinho. E eles foram até a congregação cristã no Brasil, na época de Madeira, e ali estava minha avó. E minha avó era daquele tempo bem antigo. E o rapaz foi fazer uma reportagem, de início ela não queria. Depois ela foi evangelizar para ele. Só que ela evangelizou de um jeito diferente. Quer dizer, do jeito que era na época. Dizendo que o mundo vai acabar em fogo. Vai, que quando o sol cair, as estrelas cair, isso daqui vai virar um lago de fogo. Só que ela falou que só quem ia se salvar era o povo da congregação. Naquela época, o povo achava ruim, mas hoje vai falar isso aqui na internet, que só a congregação que salva. Você é predejado. Por quê? A mente já foi aberta, irmão. Deus tem céu para todo mundo. Se Deus quer salvar uma alma, Ele não pergunta para você se Ele pode. Ele vai e salva. Sendo da congregação, sendo até lá, irmãos, do candomblé, e outras religiões. Se Deus quer salvar, Deus vai lá e pega e salva. Agora, o aprisco que diz, que eles falam, que a congregação antigamente falava mesmo. Deus vai chamar as almas de outros apriscos aqui para a congregação para se salvar. Olha só. Só que, irmãos, o que era falado antes confirmou-se. Aonde a gente ia pensar que o famoso aí da Rede Globo, das televisões, iria para a congregação? Aonde a gente ia ver um vizinho que escarnecia, não gostava de crente, se batizar na congregação? Quer dizer, as palavras não foram jogadas aos ventos. Mas hoje nós temos que tomar muito cuidado que o aprisco que Deus vai buscar em outros apriscos, Ele vai salvar juntamente com o povo da congregação, com o povo de outras denominações, os fiéis, os que têm o coração puro. Porque em outra denominação também tem pessoas servindo a Deus. Agora nós não temos culpa em que nós contemos a graça maravilhosa. Isso daí eu não vou abrir mão, né? O que nós sentimos ali dentro não é pura carne, não é sentimento.
Vamos ser sinceros. Você que saiu da congregação, me fala a verdade. Você que está aí batendo da congregação. Não vem dizer que você nunca sentiu a presença de Deus. Não vem dizer que você nunca falou em línguas. Não vem dizer que Deus nunca fez algo na sua vida. Ah, rapaz. Hoje você está aí mordendo a língua, falando da obra de Deus. Tem que ter um pouco também de raciocínio, né? Ah, irmão Paulo, mas eu falo mal da congregação porque eu me decepcionei com o meu cooperador, com o meu encarregado, me decepcionei. Você se decepcionou? Não estou nem conseguindo falar, irmão, estou com o nariz entupido. Você se decepcionou com pessoas que erram, como nós. Ah, é cooperador, ancião, mas é humano, é passivo aos erros. Agora, se você falar que se decepcionou com Deus, aí é grave o negócio, né? Mas Deus fez muita coisa na tua vida, está fazendo na minha e vai fazer daqueles que serviam a Ele em espírito e em verdade. Irmãozinho, me perdoe, você que cedeu esse vídeo para me colocar aqui no canal. Deus abençoe você e sua família. Continue do jeito que você está. Você prefere servir a Deus em casa, né? Você disse para mim que não é de nenhuma denominação. Se você tem essa força, como eu já te disse, e consegue servir a Deus na sua casa, glória a Deus. Tem muitos que não conseguem. Eles têm que estar junto com o rebanho. Eles têm que estar, eles são carentes, né? Do afeto, né? Do companheirismo. E eles querem servir a Deus junto com a nossa querida Irmandade. Esses não conseguem, não adianta vocês falarem que tem que servir a Deus em casa porque a morada de Deus só é no nosso coração. Corretíssimo. Só podemos deixar Deus morar no nosso coração. Mais ninguém. Então, o que vocês acham? Para esse vídeo não ficar muito extenso. Deus abençoe a todos. Opine. Seu comentário vale muito. E aquilo que eu falei na live que deu errado algumas edições. Irmãos, o YouTube não está informando, é isso aí em todos os canais aí. Está com pouca visualização e a Irmandade não está recebendo vídeo. Houve algum problema nos computadores do YouTube. Olha, vai e se inscrever, ali tem o sininho. Aperta no sininho, põe todos os vídeos. Atualiza aí para vocês receberem os vídeos que não vou colocar aqui, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Fique com Deus. Peço permissão a toda a nossa querida Irmandade e população que está ouvindo e vendo este vídeo aqui no canal CCB Sem Reforma. Eu vou colocar agora, irmãos, eu tenho uma parceria com a nossa irmã Sheila Torino, psicoterapeuta. Muitas Irmandade, pessoas estão procurando a serva de Deus, irmãos, uma irmã de confiança mesmo, irmãos, para fazer as terapias. E eu tenho um relato que eu vou colocar aqui para nossa querida Irmandade. E ressaltando em breves palavras, irmãos, às vezes a gente vê uma pessoa angustiada, uma pessoa depressiva, uma pessoa que chega nos lugares, não quer permanecer ali, tem fobia, e a gente não sabe o que aconteceu na vida daquela pessoa. Eu vou colocar um relato agora de uma senhora em que ela precisou, parece que ir ao médico, e ela não tinha carta de motorista. E ela pediu para que o filho fosse buscar ela até a casa dela. O que aconteceu, irmãos, é que o filho dela, no trajeto de ir buscar ela na casa dela, sofreu um acidente e veio a falecer no local. O qual essa senhora levou anos e anos aquele sentimento de culpa. Se eu não pedisse, ele não tinha morrido. O qual ela entrou aí em depressão e houve problemas ali, né, com a pessoa. E, irmãos, e ela procurou essa terapia e essa terapia renovou ela. Ela não deixou de sentir saudades, porque a saudade era um pouco, no modo de dizer, ela é boa quando se vira saudade. Quando ainda está na solidão,
Aí é onde entra a depressão, a tristeza, mas quando começa a saudade, é uma ferida que já está cicatrizado. Aquela saudade vem com a alegria dos momentos felizes que passou junto com aquela pessoa e cliente querido. Vamos ver aqui, vamos ouvir este depoimento que a pessoa fez com a psicoterapeuta. Fica com Deus. Relato de um cliente TRG. Eu sempre tive muito medo de dirigir e isso nunca tirei a habilitação. Assim, dependia sempre de alguém para ir ao hospital, onde eu fazia um tratamento de saúde dia sim e dia não. Um dia chovia muito e eu não estava conseguindo pedir um carro de aplicativo. Então liguei para o meu filho e pedi que ele fosse me buscar no hospital. Porém, no meio do caminho ele sofreu um acidente e acabou falecendo no local. Minha vida, para mim, tinha acabado bem naquele momento. Eu morri junto com meu filho e passei a conviver com a tristeza e a culpa por sua morte. Comecei a ter problemas de saúde e minha pressão só vivia alta. Eu não conseguia mais reagir e seguir com a vida. A tristeza me dominou completamente. Conviver com a dor da perda de um filho já é algo pesadíssimo. Agora, imagine conviver também com a culpa pela morte da pessoa que você mais amava neste mundo. Eu vivia chorando o dia inteiro. Só postava tristeza nas redes sociais. E não conseguia ter uma conversa com ninguém, porque tudo que eu pensava e falava era sobre meu filho. Até que uma amiga me ligou, dizendo que viu algumas publicações minhas e perguntou se eu queria ajuda para sair dessa situação. Ela me explicou sobre o protocolo da TRG e, mesmo sem acreditar que algo pudesse realmente mudar dentro de mim, eu aceitei a sua ajuda. A primeira sessão foi absurdamente dolorosa, mas com muito carinho minha terapeuta seguiu o protocolo e me ajudou a regular todas as minhas emoções e pensamentos. Graças ao seu profissionalismo, eu não desisti. Mas, além disso, o que eu senti ao chegar em casa foi indescritível. Eu estava tão leve que tomei um banho demorado, deitei na cama e apaguei. Dormi mais de 12 horas seguidas. Ao longo das sessões, eu fui conseguindo mudar totalmente a minha perspectiva sobre o que aconteceu. E hoje posso afirmar com convicção que estou livre de toda a culpa que eu carreguei por tantos anos. Sinto muita falta do meu filho. Óbvio, mas consigo conviver com essa dor de forma saudável e natural. Quando meu filho morreu, eu achei que nunca mais voltaria a viver. Hoje, graças à TRG, eu vivo para honrar a sua memória.